Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é, o apresentador não mudou, não, continua sendo eu. Só tirei o cabelo para lavar e coloquei as barbas de molho, mas isso aí é só para mudar um pouco a cara, né? Eu particularmente gostei, ficou mais fácil de cuidar e cá entre nós, eu fiquei mais novão, né? Vamos falar a verdade que mudou um pouquinho a cara. Deixe seu comentário aí se melhorou ou não. Mas enfim, você não está aqui para falar de moda nem nada nesse sentido, veio para falar de política. E por falar em política, 2026 vai ser marcado por falas, ou seja, o que os presidentes ou presidenciáveis, né, Lula e Bolsonaro, vão falar até lá, a gente vai ter que estar de olho. Até porque o Bolsonaro, ele tinha uma fama. A fama do Bolsonaro era de falar muita besteira. Você não precisa passar pano para isso, né? Só que ele tá um cara mais acometido, mais tranquilo. E quando ele tem que fazer críticas aqui, ele vai direto ao ponto. Ele já vai e fala na lata logo. Então o pessoal já parou de criticar e ficar criando gafes que o Bolsonaro fala. Hoje o Lula resolveu falar, e ainda no complexo do Alemão, resolveu brindar as pessoas com mais uma gafe para o pessoal fazer críticas em cima do Lula. Olha só, hoje ele atacou aquele que ele diz ser o pai, os mais pobres, né? Lula disse o seguinte, matéria do Conexão Política: se não tiver profissão, vai ser ajudante geral. Ninguém quer namorar ajudante geral. Pois é, fez uma crítica aqui um tanto quanto esdrúxula, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva protagonizou novas declarações controversas e deméritas nessa quarta-feira, durante sua agenda no Rio de Janeiro, em visita ao Complexo do Alemão. Acompanhado por uma grande comitiva presidencial e pelo prefeito Eduardo Paes, o petista mirou suas falas na classe dos ajudantes gerais. Durante seu discurso na capital carioca, Lula destacou que ao longo da história do Brasil a prioridade sempre foi dada ao trabalho em detrimento da educação. Ele ressaltou que em séculos passados as opções eram limitadas entre trabalhar na lavoura de cana ou ser escravo, e que os estudos não eram valorizados. O presidente prosseguiu, traçando um panorama da evolução dos trabalhos no país, mencionando o surgimento das fábricas. Nesse contexto, Lula fez uma observação polêmica. E agora, a atuação é de trabalhar em fábrica. Num determinado momento, o Lula disse o seguinte: ele fez uma analogia sobre relacionamentos, sugerindo que mulheres não desejam se envolver com homens que, em suas palavras, não têm profissão. No entanto, apesar da fala negacionista, ajudante geral é sim uma profissão. Ou seja, o Lula falou que quem não tem profissão vai trabalhar de ajudante geral. Isso incomodou muito as pessoas, principalmente porque é uma profissão muito honrada e digna ser ajudante geral. E o Lula falou que a gente sem profissão, mulher nenhuma quer namorar um homem que não tem profissão. Tá, o fato é que tá dando muito trabalho para a militância petista, que falava que o Lula era um cara totalmente acometido, que não ia ficar fazendo gafes igual o Bolsonaro, e pelo contrário, cada fala do Lula é uma lapada. Cada fala do Lula, a militância tem que trabalhar para tentar ali passar um pano em cima do que ele fala. Já por outro lado, o Bolsonaro está indo mais direto ao ponto. Dá uma olhada só nessa matéria do Globo aqui, que diz o seguinte: em ato em São Paulo, Bolsonaro diz que Lula aparelha e interfere nas instituições. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que Lula aparelha e interfere nas instituições. O ex-mandatário se reuniu nesta tarde com apoiadores em São Sebastião, no litoral norte paulista, em protesto contra o inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar suposta importunação do ex-mandatário a uma baleia jubarte durante passeio de jet ski realizado em julho do ano passado, junho. Bolsonaro havia sido intimado a prestar depoimento. O que acontece? Em São Sebastião do Meriti, o Bolsonaro tinha que prestar depoimento, que eles anunciaram ou denunciaram que ele andou de jet ski perto de uma baleia e, para tanto, importunou a baleia. Acontece que o Bolsonaro, espertamente, falou: eu vou ter que ir prestar depoimento, eu vou fazer uma convocação para que o povo vá lá. Acontece que a polícia recuou e, para evitar constrangimento, não quis fazer o depoimento naquele dia e local.
convencionado ali, até para que não tenha que aguentar ali manifestações na porta da Polícia Federal. Bolsonaro manteve o ato e no ato ali ele foi direto ao ponto. O Lula está utilizando a Polícia Federal para perseguir opositores. Foi a fala direta do Lula. Então, assim, Bolsonaro está indo mais direto ao ponto agora nas críticas diretas que ele está fazendo ao Lula. Perceptivelmente ele deixou, sabe, aquela imagem mais reclusa, mais escondida que ele manteve no ano de 2023 e esse ano em lives falando críticas mais fortes, mais contundentes, inclusive com aquele canal português do Sérgio lá Tavares, ele foi bem direto ao ponto. Vamos lá. Vamos falar um caso aqui de heroísmo, né, do Pinheira. Eu falei para vocês sobre o falecimento do Pinheira, que inclusive o capitão, que é deputado federal, colocou em dúvidas aqui, falou que foi uma morte bem estranha. Mas olha só um dado aqui que a mídia divulgou e que eu achei super interessante a gente estar discutindo. Metrópolis, Pinheira, Sebastião Pinheira, salvou colegas ao pedir que pulassem de aeronave antes da queda. O que aconteceu? O presidente do Chile, o ex-presidente do Chile, era ele que estava pilotando o helicóptero. Então ele estava indo para um jantar com alguns empresários e a sua irmã estava ali também. Pouco depois de ter pego o voo, de ter saído, ele percebeu que tinha alguma coisa errada na aeronave. E isso a própria irmã dele narra, que tinha alguma coisa errada. Quando ele viu que ele não conseguia controlar a aeronave de forma adequada, que ela não estava respondendo adequadamente aos comandos, ele conseguiu ir até uma região de Lagos, onde estava mais ou menos a 400 pés, acho que é isso mesmo a distância, não sou um expert no assunto. Ele pediu para que eles pulassem dentro do lago. Pediram para que ele pulasse também. Ele falou, não, pula vocês, que se eu deixar o helicóptero aqui, pular, o helicóptero vai cair em cima da gente, vai matar todo mundo. Então, pulem que eu vou jogar o helicóptero para longe e aí eu tento salvar vocês. Foi o que aconteceu, ele foi para um outro lado, infelizmente o helicóptero caiu, ele não conseguiu pular, e até porque ele mesmo disse, se ele solta o manche e pula, isso a própria irmã falou, se ele solta e pula, o próprio helicóptero ia rodopiar e ia bater nele. Então, assim, ele sabia que ele estava indo para a morte. Muita gente está tratando isso como um ato de heroísmo, um belo ato ao final da sua vida, que terminou sua vida como um grande herói. E fica aí. Uma boa história para o Chile, né? De um herói, de um presidente herói que salvou pessoas antes da sua morte. Vamos lá. Vamos falar agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes diz que ministros do STF esperam que a PEC que cria mandatos para os ministros do STF não seja votada. Pois é, na manhã dessa quarta-feira, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, disse que não espera que a corte vote, não. Que mais ou menos o seguinte, é como se ele falasse, olha, eu não acredito que o Congresso Nacional tenha peito para votar isso agora. Então ele falou que acha que não vão votar, que é um fogo de palha do Pacheco, e que o Pacheco não vai tomar medida nenhuma contra o STF. Pois bem, vamos estar acompanhando aí e trazendo informações desse projeto. Esse projeto, em especial, eu estou acompanhando e queria muito que esse projeto fosse aprovado e que, sim, tivesse mandatos fixos. Ou senador, no máximo, ou igual deputado ou igual senador, de 4 a 8 anos, não mais que isso, e preferencialmente, a minha vontade é que fossem eleitos pelo povo, fossem advogados, juízes e promotores, única da sua proporção, e se candidatassem e ali recebessem o voto do povo. Isso sim é democracia. Isso era o que eu defendia. Mas é o Brasil, né? Vamos lá. Outro ponto aqui. O ministro Flávio Dino, hoje senador da República, vai para o STF. E alguns processos que estão na mão, que são atinentes ao Bolsonaro, poderão ir para a mão do Flávio Dino. O Flávio Dino disse que não vai abrir mão de julgar os processos. Vai julgar os processos. Segundo ele, não há impedimento dele julgar o ex-presidente e nem o ato do 8 de janeiro. E aí, meu amigo, você já sabe muito bem qual vai ser o resultado disso. É como deixar um gordinho tomar conta do biscoito. Ele vai se lambuzar. Então, assim, você sabe muito bem que isso é uma péssima notícia para o ex-presidente Bolsonaro. Escuta só.
Posso afirmar a você que não haverá uma posição no atacado, ou seja, diferente da política, em que você discute teses e projetos abstratamente, no Supremo você deve julgar casos, julgar autos, processos. E eu vou examinar caso a caso. Então eu não conheço ainda o acervo existente, porque ainda não cheguei lá, mas quando olhar o acervo, vou olhar com toda isenção e sempre muita serenidade, porque eu não me considero hoje, nesse trânsito, uma pessoa diferente de todos os outros que lá já chegaram. Então não há impedimento ou suspeição a priorística e genérica. Isso é aferido caso a caso. Eu discordo em número, gênero e grau, até porque em algumas questões existe o notório desafeto. E uma vez que há um notório desafeto entre o Flávio Dino, isso aqui não está se falando de oposição política, não, é desafeto mesmo, assim como em relação ao Alexandre de Moraes. O impedimento, a suspeição aqui, dependendo do caso, vão estar latentes. No caso, suspeição, por ser uma função genérica, uma justificativa genérica, né? A falta de afinidade, ou seja, o ódio mesmo que nutre um pelo outro aqui, é claro e evidente que é uma causa de suspeição, né? E quanto aos atos do 8 de janeiro, que também poderiam cair na mão do Flávio Dino, que é um disparate, uma vez que ele esteve ali no caso, hoje ele ser um dos julgadores do caso, sabe, é jogar todas as normas de direito no lixo. Mas juristas sérios, como Ives Gandra Martins, por exemplo, disseram que o 8 de janeiro foi uma baderna, semelhante à do PT e do MST, e que é um disparate, é um devaneio chamar aquilo de um golpe de Estado. 8 de janeiro não foi golpe de Estado, foi uma baderna semelhante ao que o PT e o MST fizeram na Câmara dos Deputados na presidência de Michel Temer. Foi o que disse o Ives Gandra ao Estadão. Acho que não precisava ser um jurista do nível do Ives Gandra, do porte do Ives Gandra Martins, para ter uma justificativa como essa. Eu acho que é meio claro e evidente, a população brasileira já viu do que se trata. Então, assim, a minha visão, a priori aqui, eu tenho o sentimento real de que, sabe, criam no contexto todo narrativas, e essas narrativas se coadunam em capitulações de crimes que não foram, sabe? Então, assim, a gente começa assustadoramente a ver que, sabe, assim, pessoas que não têm justificativa pegando aí 14, 17 anos de prisão, isso aí tira um pouco da credibilidade e da confiança jurídica que nós temos nas instituições. E mesmo aqueles mais petistas, aqueles mais militantes, no fundo, bem no fundinho, eles sabem que a dosimetria ali da pena foi extrapolada, que a proporcionalidade foi extrapolada. No final das contas, a gente sabe que tem abusos aí, né? Abusos políticos utilizando do judiciário. Isso aí a gente pode caracterizar com toda certeza, sabe? Exceções, tribunais de exceção. E se você cria exceção, a Constituição proíbe. Se a Constituição proíbe, é inconstitucional. E se é inconstitucional, meu amigo, é crime isso aí, tá bom? Então, aí vem o Pavinato com ações nesse sentido, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.